Trânsito, grande quantidade de veículos tem preocupado os votuporanguenses. Negócio rentável, família daqui da região noroeste paulista investe na criação de tilápias. A terceira reportagem da série em comemoração aos 25 anos da TV Unifev, você vai saber o passo a passo de uma reportagem. E é divulgado o local do FLIV 2014. E ainda é dia de jogo em Votuporanga. No nosso bate-papo com Edivandro Ferreira, vamos falar da situação do CAB para o desafio de hoje contra a Francana. Isso e muito mais agora no TV O Jornal. Olá, muito boa noite. Abrimos a edição de hoje falando de um assunto que não tem jeito de escapar: o trânsito. Andar pelas ruas ultimamente tem sido um grande desafio. É fácil perceber a quantidade de veículos circulando aqui em Votuporanga. E o que preocupa é o número de acidentes. Essa imagem, para quem mora ou passa em Votuporanga, já se tornou comum nos dias atuais. A impressão é que há mais veículos que pessoas transitando todos os dias por Votuporanga. E não é só a impressão não. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, em Votuporanga existem mais de 72 mil veículos. É quase um por habitante. Já no estado a proporção é menor, cerca de 2 moradores para cada veículo. Quem precisa ir trabalhar ou fazer as atividades diárias de carro ou moto já sente que está complicado o trânsito de Votuporanga. É impossível o trânsito de Votuporanga. Para a moto é muito difícil. Tá um pouco difícil, mas vai tocando. Mas a realidade de hoje é bem diferente da de anos atrás. Paulo Rapazzi mora em Votuporanga há 70 anos. A casa dele fica bem no centro. Antes, tudo era mais tranquilo. Os meios de transporte também eram outros. A cidade, na minha juventude, por exemplo, tinha charrete, tinha carreteiros, tinha cavaleiros, tinha carro de boi. O transporte era ferrovias, né? Nós tínhamos uma ferrovia que funcionava. Então as mercadorias vinham, na sua maioria, pela estrada de ferro Araraquara, né? E o nosso povo andava a pé. Tinha muita bicicleta também naquela época, e as bicicletas ainda eram importadas. Então era um mundo completamente diferente. Não é só a quantidade atual de veículos que preocupa as autoridades. O número de motos também é considerado grande para a cidade. E para que tudo corra bem e todos possam ir e vir sem problemas, na opinião do secretário de Trânsito de Votuporanga, é preciso orientar as crianças, futuros motoristas e os adultos terem mais consciência. Nossa frota é muito grande, tá? Esses 25 mil, um pouco mais de motos, vamos dizer assim, um problema no sentido de que nós precisamos fazer com que essas motos sejam, os motociclistas sejam conscientizados de que realmente é muita coisa. É certo de que nós temos um clima propício para a moto, nós temos uma geografia propícia para a moto, porém existe um número maior de motos do que o habitual, por conta de todos os mototaxistas, por conta de motoboy, etc. Não que a moto é fundamental, só que acho que essa conscientização de que nós precisamos ter vamos dizer assim, uma atenção maior do que talvez até em outras cidades por conta do volume é fundamental. Para Paulo, também é preciso que os motoristas façam escolhas simples, como as que vêm sendo incentivadas em outros lugares do mundo. Estados Unidos e Europa começam a apresentar sugestões que nós tínhamos no começo da cidade: andar de bicicleta, andar a pé. Mas como que você vai sugerir para uma pessoa que comprou um carro recentemente, que ele não tinha aquilo, para que ele ande a pé, para que ele ande de bicicleta? Ele não andava de bicicleta, mas vai andar de bicicleta agora, né? Mas a solução é exatamente essa: é voltar às origens, não que seja uma solução definitiva, a sugestão, né? E 2 pessoas foram detidas por tráfico de drogas no bairro Propovo. O esquema foi descoberto pela polícia aqui de Votuporanga. Os jovens de 18 e 20 anos de idade foram detidos em uma casa na rua Rio Colorado. Com suspeitos foram apreendidos mais de R$ 500 em dinheiro
e aproximadamente 37 pedras de crack embaladas em plástico azul, prontas para venda, além de materiais utilizados na confecção da droga. Diante disso, ambos, que já são conhecidos no meio policial por tráfico de drogas quando eram menores de idade, foram conduzidos ao plantão policial de Votuporanga, onde o delegado ratificou a voz de prisão. Morreu nesta quarta-feira em Rio Preto o menino David Henrique Belei, de 2 anos, que tinha problemas cardíacos e passou por transplante no começo do ano passado. Ele ficou internado 3 dias na UTI, mas não resistiu à rejeição do transplante. Vereadores de Rio Preto aprovaram por unanimidade ontem um reajuste de 6% dos salários do prefeito Valdomiro Lopes, dos secretários municipais e dos próprios vereadores. Com o aumento, o impacto nas contas do município deve ficar perto de R$ 700 mil até o fim do ano. Um casal foi preso em flagrante na noite de ontem após serem pegos traficando drogas em uma residência em Araçatuba. A ação também envolvia um menor de 17 anos que participava do tráfico. No total, foram apreendidos 776 gramas de maconha que era comercializada na residência. Uma operação denominada Égide, realizada pela Polícia Ambiental em toda a região, resultou na apreensão de várias pessoas acusadas de caça e porte ilegal de armas. Em Fernandópolis, 6 foram detidos. Todos vão responder por crime ambiental. Os acusados pagaram uma multa e foram liberados. Os agentes penitenciários do estado de São Paulo voltaram às negociações, só que a reunião terminou sem acordo. Eles não informaram detalhes da proposta apresentada pelo governo hoje no Palácio dos Bandeirantes. Os grevistas chegaram a interromper a paralisação por 48 horas e agora farão assembleias em frente às unidades prisionais para definir os rumos do movimento. Eles reclamam da superlotação nos presídios. Entre as principais reivindicações da categoria está a contratação de mais trabalhadores. Segundo os sindicatos, atualmente há falta de pelo menos 10 mil agentes em todo o estado. Eles também pedem revisão no plano de cargos, carreiras e dos salários. E olha só que bacana agora, uma família aqui na região noroeste resolveu ir além do laço familiar e resolveu montar um negócio. O setor escolhido foi a piscicultura e, por sinal, tem dado certo, viu? Agora, além da criação de tilápias, eles estão investindo no abate e na fabricação de ração. Santa Fé do Sul, cidade de referência em piscicultura no estado de São Paulo. A família Âmbar Amaral, há mais de 25 anos na pecuária, resolveu há 7 fazer da tilápia o carro-chefe do próprio negócio. O investimento foi completo, desde a criação, engorda, abate e fábrica de ração. Anos de história que fizeram os filhos darem continuidade ao trabalho do pai. Ramon, o mais velho, nos mostra o recente projeto, construído ano passado, onde recebe o alevino e engorda por 60 dias. 10 tanques escavados com capacidade de 150 mil peixes cada um. Foi uma escolha para poder ampliar o nosso negócio de engorda, né, que hoje essa fase ela equivale a mais ou menos a 30% do tempo e do espaço físico ocupado no tanque rede, e também a parte sanitária no tanque escavado é muito melhor quando comparado com o tanque rede. Nesta etapa é fundamental manter a ração controlada. Uma vez por semana fazem a medição por peso médio do peixe, como conta o gerente. Em cima dessa biometria a gente consegue fazer uma tabela nutricional para dar uma melhor conversão alimentar, que é o consumo dividido pelo ganho, e a gente ter um ganho financeiro melhor do que se fosse jogar tipo, sem medida nenhuma, sem peso nenhum. O tanque rede foi o primeiro investimento da família. São essas estruturas flutuantes de rede ou tela revestida, permitindo a passagem do fluxo de água e dejetos dos peixes, cobertas para evitar a ação dos predadores. Começou com 36 estruturas. Hoje são 400 tanques com tamanhos diferentes para engorda, cada um com capacidade de 10 mil quilos, que engordam os peixes até os 900 gramas, produção de 160 toneladas por mês. O projeto agora de 2014 é fazer o alevino, né, fazer o laboratório naquela unidade de tanque escavado
E aqui, com essa retirada dessa fase do alevino daqui dessa unidade, nós vamos conseguir aumentar, ampliar em 35% no volume de produção. Investir na criação e engorda de tilápias foi uma das opções, mas não para por aí. A última etapa da piscicultura acontece aqui no frigorífico. 100% dos peixes são abatidos, chegando a uma produção de 250 toneladas por mês. Ramon também abate a produção de outros piscicultores. O que não é filé vira farinha de peixe e óleo para a ração. Comércio que fabrica 2.500 toneladas por mês, 10% usadas para a criação de tilápias. Da ração para a tilápia e do abate para a mesa do consumidor. Interessante, né? E a seguir você confere a terceira matéria da série em comemoração aos 25 anos da TV Unifev. E ainda definido o local do Festival Literário de Votuporanga. Os detalhes? Te conto já já. Quarta calorenta aqui em Votuporanga, hein? E será que amanhã isso vai mudar? Confira agora na meteorologia. A quinta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. As temperaturas podem variar entre 18 e 30 graus. Neste momento, Votuporanga registra 31 graus. E novidades para a quarta edição do FLIV, o Festival Literário de Votuporanga. Entre eles, o local do evento, que será realizado em agosto. Quem conta pra gente é o repórter Josiano Garofolo. O FLIV deste ano entra para o calendário de festividades do aniversário da cidade e acontece de 23 de agosto a 4 de setembro. O local escolhido é a nova Concha Acústica. O festival também utilizará todo o entorno da Praça Cívica, da Escola de Artes, da antiga Biblioteca Municipal e também a Praça Matriz. Volta dentro da concepção, né, do projeto inicial, que é exatamente estar perto da comunidade, perto da rotina de uma cidade. Então, por isso, o local da nova Concha Acústica, né, que vai permitir que as pessoas, durante o dia no comércio, passem, identifiquem, se sintam motivados a trazer família, a trazer amigos, porque a gente espera que haja essa interação, exatamente isso. Segundo a coordenadora geral do FLIV, Cibele Moretti, a volta do festival a uma praça remete ao que foi pensado no projeto inicial, elaborado quando ela era aluna da Unifev. A gente entende que a praça é um espaço de circulação comum das pessoas. As pessoas vão para uma praça para ler um livro, para conversar, para aproveitar a sombra de uma árvore. E tudo isso junto com um evento do tamanho do Festival Literário e no centro da cidade, onde já é o espaço de circulação comum das pessoas. O evento que desperta o prazer pela leitura chega à sua quarta edição neste ano. Serão inúmeras atrações de dia e à noite que já estão sendo preparadas. Musicais, teatro, contação de histórias que envolvam exatamente a comunidade, que ela se sinta motivada a conhecer tudo isso. A intenção é contar com a presença de artistas renomados. Para isso, o FLIV conta com curadores em literatura infantil e também adulta. A ideia da curadoria são profissionais que pensam especificamente para cada público. Então, nesse ano a gente vai ter a escritora Patrícia Seco e a Tercilinha do Amaral, que é sobrinha neta da Tercila do Amaral, pensando a programação infantil. E o escritor Heitor Ferraz na curadoria adulta, né, pensando direcionado, e são pessoas que têm contato próximo com escritores do Brasil todo e que têm muito mais propriedade para convidar e mais proximidade com os melhores escritores e a melhor programação que a gente quer trazer. Então já coloque aí na sua agenda, hein? O FLIV será entre os dias 23 de agosto e 4 de setembro. Você que nos acompanha sempre vê que a cada dia o repórter está num lugar diferente, né? Claro, tudo para levar para você uma notícia de qualidade. E como será que isso funciona? É o próprio repórter que descobre tudo e faz sozinho a reportagem? É o que a gente vai ver agora na nossa série dos 25 anos da TV Unifev, os bastidores da notícia. Olha só que bacana. O processo de uma reportagem começa na redação. Alunos do curso de jornalismo que fazem estágio na TV Unifev são os responsáveis
pela pesquisa e confecção das pautas. Além dos acontecimentos do dia, eles acompanham os fatos que ainda vão acontecer ou são importantes para Votuporanga e região. A redação é o berço de toda a reportagem. Além dos jornalistas, trabalham aqui também os estagiários do curso de jornalismo. E nós estamos aqui com a Stephanie, que é uma das estagiárias, e ela vai falar para a gente como é que é feita a produção de uma reportagem. Nós fazemos, reuniões de pauta todos os dias, checamos as informações, o que está em alta hoje, o que é interessante para o telespectador estar vendo, entramos em contato com as pessoas, através de telefones, redes sociais, checamos todas as informações e passamos na pauta, para o repórter poder sair na rua e trazer a informação mesmo para a televisão. Após a conclusão da pauta, ela é entregue ao repórter, que sai em campo para fazer a reportagem. E aí a gente tem uma preocupação também, porque agora, por exemplo, são 9 horas da manhã. A gente tem programado 2 entrevistas, mais um tempo para captação de imagens. Essa reportagem tem que ser entregue, tudo pronto, texto feito, áudio gravado para edição, até no máximo 10h30 da manhã. A reportagem que a gente vai fazer agora é sobre estacionamento na Praça da Matriz, tem uma proibição. E vamos entrevistar o secretário de Trânsito e depois um outro local também. Já chegamos no local da entrevista. Nesse momento o Josiano está conversando com o entrevistado. No caso aqui é o secretário de Trânsito de Votuporanga, o Casale. O Carlão, o cinegrafista, já está pegando umas imagens desse bate-papo que também vai ser utilizado na matéria. A entrevista foi finalizada e nesse momento a equipe vai retornar para a TV para poder dar sequência até a reportagem chegar aí na sua casa. Após o retorno para a emissora, o repórter escreve e revisa o texto, enquanto o cinegrafista descarrega as imagens. E depois, o próximo passo, passar tudo para a edição para que possa ser montada a reportagem, com o texto e com as imagens. A edição é um dos passos mais importantes da reportagem. O editor seleciona as melhores imagens, adiciona o texto e finaliza a matéria. A Júlia é a supervisora de edição. Como é que é feita a edição, Júlia, após a entrega do material que vem lá da rua? Bom, depois que o repórter entrega o texto gravado e o cinegrafista as imagens, é feita a montagem. São selecionadas as melhores imagens, e um trecho da entrevista, deixando tudo pronto para ir ao ar. Feita a edição, o produto final, ou seja, a reportagem, é enviada para a sala de exibição. Tem que ser tudo no tempo certo, são segundos, que não pode falhar. Tem que ser tudo correto, tudo feito antes, organizado para que corra tudo bem. O último passo é a gravação do telejornal. É nesse estúdio que nossos apresentadores levam até você as notícias da nossa cidade e região. Eu mesma faço o fechamento do jornal, acompanho tudo e venho para cá, trago para edição, para a Júlia, para o Antônio, para o Ferrari editarem as matérias e depois é só entrar para o estúdio e ver, para vocês verem o que a gente faz. Aliás, eu vou mostrar um negócio para vocês que ninguém sabe, Danilo? Todo mundo acha que eu decoro o jornal inteiro. Eu não decoro. Impossível, né? Impossível, eu não estou decorando nem passagem ultimamente. Olha aqui, ó. A gente tem um TP, que são essas letrinhas aí que vocês estão vendo. Tudo que eu falo no jornal tá aí anotado certinho. Por isso que a gente quase não erra, porque erra também. Mas é isso aí, nada decorado, viu, gente? É teleprompter mesmo, a gente lê tudo e dá notícia para vocês. E todos os dias, de segunda a sexta, eu tô aqui do 12h30 até 1h da tarde. TV Unifev, 25 anos lado a lado com você. Ei, Viviane, entregou o nosso segredo, né? Parece, mas não é fácil. E amanhã você confere as conquistas e o que mudou nessas 2 décadas e meia de história. Você não pode perder.
E daqui a pouquinho tem partida no Plínio Marim. Desta vez o CAV recebe Francana. Já já a gente conversa com o Edivandro Ferreira, que vai nos trazer os detalhes deste jogo importantíssimo para a equipe de Votuporanga. Não saia daí. Bom, como você já sabe, toda quarta-feira é dia do nosso bate-papo esportivo aqui no TV O Jornal. E no estúdio já está aqui Edivandro Ferreira para falar para a gente sobre as principais equipes, né, Edivandro? Boa noite, né? Boa noite, tudo bem? Para começar o nosso bate-papo, o time da casa, o Clube Atlético Votuporanguense, que recebe logo mais à noite Francana aqui no Plínio Marim. E aí, qual que é a expectativa? Jogo decisivo de vida ou morte, é isso? Eu acho que sim. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal de casa. O Votuporanguense, que já está até aqui na nossa tela. É jogo de vida ou morte, realmente, hoje. Daqui a pouquinho, né? A gente já sai daqui e já vai direto lá para o estádio, porque é decisão. O Votuporanguense é o 9º colocado, tem o mesmo número de pontos que o Francana, 10º colocado. Até tem ali o mesmo número de pontos que o 8º. Só que o que acontece? A Votuporanguense faz o seu penúltimo jogo em casa. Então daí que eu acho que começa a ser a decisão. Uma vitória hoje, volta a Votuporanguense, é claro que dependendo dos confrontos lá de cima, volta a Votuporanguense para o G8, que classifica para a próxima fase. Uma derrota pode colocar a Votuporanguense na parte de baixo da tabela. E como só vão restar 4 jogos, aí fica complicado, né? Você buscar esses 9 pontos que eu acho que precisa para classificar fora. Então, jogando em casa, com o apoio da torcida, o time praticamente completo, né, todo mundo em condição de jogo, eu acho que sim, é jogo de vida ou morte. Contra a Francana, que vamos falar a verdade, também não é aquele time que assusta. É claro que você tem que respeitar toda aquela história que a gente conhece, né, Luiz? Vamos respeitar o adversário e tudo mais, mas vamos falar a verdade, é jogo para você ganhar e aí sim continuar vivo na luta. Até mesmo porque é confronto direto, né? Se você faz aí a vitória contra a Francana, você impede com que ela avance no campeonato. E os confrontos diretos, a gente sabe que nessas últimas 5 rodadas serão aí o fator decisivo, né, para a classificação. Realmente vida ou morte. E você tem acompanhado aí, né, o time, a equipe aqui de Votuporanga, você acredita que há grande possibilidade de levar melhor? Eu acho que sim, né? Tirando aquele nervosismo que a gente sempre comenta aqui, parece que o time quando joga aqui no estádio Plínio Marim fica um pouco nervoso, fica um pouco mais preocupado em fazer logo o gol e garantir logo a vitória. Mas também o torcedor tem que entender um negócio. É melhor você ganhar de 1-0 e continuar vivo na competição do que você querer fazer 4 ou 5 goleadas, né? Goleadas e depois acabar fora. Então, 1-0 tá ótimo, meio a 0 hoje, digamos assim, tá ótimo, tá de bom tamanho. Vamos para a próxima fase, vamos ficar ali no G8. Então eu acho que é realmente aquele jogo para a gente levar a melhor. Oportunidade, né, da torcida ir lá e prestigiar este jogo que vai ter hoje é fundamental. Você acredita, Edivandro, que a torcida é fundamental estar presente lá no Plínio Marim para dar um incentivo aí para o nosso Clube Atlético Votuporanguense? Eu acho que sim, eu acho que o torcedor, o jogador, né, eu falo até quando eu jogava na Várzea, né, ou então quando eu jogava, faz um certo tempo, né, quando a gente jogava na Várzea, a gente gostava de ter o torcedor muito próximo, porque é aquela história. Pode ser que não nos apoie tanto, mas pelo menos atrapalha o adversário. E não vem o jogador na net falar assim, tô concentrado, porque ele ouve sim. Quando vem um xingamento da torcida, ele ouve. Da mesma forma que quando vem um elogio, ele ouve, mas não é tanto. Até mesmo porque a gente sabe que elogio dentro das 4 linhas são poucos, mas... E aí o que acontece? O cara do Francana vai lá, vai bater um escanteio. Ele tá concentrado, tudo, mas o torcedor vai lá, começa a pegar no pé dele, ele acaba perdendo a concentração. Então, por isso que eu falo, jogar em casa é sempre importante, ter esse apoio da torcida. Eu acredito que hoje vai dar a média aí, vamos, né, ser otimista, acho que dá aí a média de 1.500 pessoas no estádio Plínio Marim para realmente lotar. É o penúltimo jogo do CAV em casa, então a gente tem que aproveitar. Então fica aí já o convite desde já para você em casa. Jante, tome um banho e vai lá no Plínio Marim prestigiar, né? E tem gente que nem janta e nem toma banho e vai. Pipoquinha lá, vende pipoquinha. Vende pipoquinha bom. Não, a gente tem que prestigiar, né? O time da casa está fazendo um bom papel aí neste campeonato, eu acho que vale a pena. E Edivandro, sobre Santos e Ponte Preta, logo mais às 7h30 da noite. Outra decisão, né? Essa não é nem mata-mata, é jogo só de mata.
né? É um jogo só. Eu não concordo muito com essa fórmula que o Campeonato Paulista é disputada, mas enfim, os times assinaram, agora tem que concordar. Santos e Ponte Preta. A Ponte Preta gosta de aprontar contra time grande, né? Já eliminou alguns times aí no passado, então por isso, apesar que o Santos está sobrando, mas por isso acho que vale a pena aí ter um certo cuidado com a Ponte Preta. O Santos não assinou a multa, né? Não pagou a multa do Rildo, que era da Ponte Preta, aliás é da Ponte Preta, por isso não joga hoje, mas eu acredito que esse confronto vai ser bem equilibrado. É o jogo que, se eu não tivesse o Cave para assistir, eu ficaria em casa para assistir o Santos. Vai valer a pena. Então, vai valer a pena, com certeza. Eu acho que a Ponte Preta deixou de ser um time do interior pequeno. Eu acho que a Ponte Preta já alcançou um status de ser aí a quinta maior força do estado. E assim, aquela quinta maior força sempre aprontando. E uma outra partida, né, que será televisiva, São Paulo e Penapolense. Logo mais às 10 horas, né? 10 horas da noite. É. E aí, o que você tem para comentar a respeito dessas duas equipes? Jogo decisivo também, importante. Vai ser difícil para as duas equipes? O que você acha? Eu acho que é muito mais difícil para o Penapolense, né? Penápolis que é aqui da nossa região. Eu falo região porque... né, do lado, vizinho. Do lado, vizinho. Penápolis é logo ali, dá para você ir de chinelo. Mas eu acho que é um jogo muito difícil para o Penapolense jogar no Morumbi contra o São Paulo. E time, né, do interior, quando vai fazer esse jogo, gosta do quê? Vamos ficar aqui atrás, nos defendendo, em busca de uma bola, que é a bola que vai nos dar a salvação. O Penapolense não tem muito essa característica, ele é um time até que sai muito para o campo de ataque, mas joga contra um São Paulo que vem motivado, vem fazendo uma boa campanha, e no Morumbi, que é um campo grande. Para quem tem que se defender, o Morumbi não é um estádio propício para isso, é um campo muito largo, é um campo que permite muita troca de passe. Mas é aquela história, no ano passado, o torcedor São Paulo deve se lembrar, o jogo foi 2-1, né, a favor de São Paulo, nessa mesma fase do campeonato, com um gol contra do Penapolense. E a gente, ouvindo as entrevistas dos jogadores de Penápolis, a gente vê que eles têm uma certa confiança. É lógico que se fosse apostar aqui, eu apostaria no São Paulo. Tem toda a tradição, tem todo um plantel, mas o Penapolense também pode vir aí prometendo, quem sabe, surpreender logo mais à noite. Edivandro, eu ia até encerrar, mas o pessoal está aqui perguntando a questão da Votuporanguense mesmo, sobre aquela polêmica com o juiz que diz que os jogadores teriam agredido ele. Sabe alguma coisa? Avançou? Como é que está essa situação? A gente ficou acompanhando, né? A diretoria do CAV fez ali, né, tentou, né, entrar com recurso para que a expulsão do técnico Ricardo Pinto não fosse validada, né? Deve entrar com algum recurso, sim, tem imagem de televisão, né? Mas é aquela história, eu fiquei muito chateado com o juiz nessa história, né? Eu sempre defendo a arbitragem, mas nessa eu fiquei um pouco chateado, sim. Eu acho que aquele bate-boca que teve, que ocasionou a expulsão do Ricardo Pinto, não deveria ter acontecido, né? Eu acho que ele deu tempo a mais sem ter merecido. Eu acho que ali 3 minutos estaria de ótimo, né? Estaria de bom tamanho. E vendo as imagens que a gente tem lá de Novo Horizonte, eu não sei se teve tudo isso mesmo ou não, de agressão e tal. Leitura labial, né? A gente consegue fazer um pouco. Eu não vi tudo aquele xingamento que ele colocou na súmula, não. Eu acho que aí a federação deveria levar um pouco em conta, porque o senhor Lucenilton, até marquei o nome dele, Lucenilton, gosta de aprontar as suas na federação. Mas, enfim, né? Teve um pênalti que eu fiquei em dúvida, mas aí o Darcy pegou, enfim. Mas eu acho que não vira mais nada, não. Eu acho que o Ricardo Pinto deve aí realmente, a federação não pronunciou nada, deve realmente cumprir aí um jogo de suspensão, né? Não sei se é esse já de hoje, né? Vai depender da publicação da Federação Paulista, mas enfim, não vai ter nenhuma punição para torcedor, até mesmo porque, se a gente for levar em conta que a segurança, né, o árbitro colocou lá que quem invadiu o campo foi o torcedor da Votuporanguense. Eu não vi tanto torcedor assim para invadir um campo. Considerando que o campo é em Novo Horizonte, o responsável pela segurança tem que ser o Novo Horizonte. Então, se tiver punição, é claro que deveria ser para o time do Novo Horizonte. Bom, muito obrigado então, Edivandro. O negócio é aguardar, né? Aguardar. E lá torceu ele. Muito obrigado. Sexta-feira de novo nosso encontro. Sexta-feira, mais uma vez aqui para falar de futebol. Fechado. E o TV O Jornal fica por aqui. As matérias de hoje você confere em nosso site, o tvunifev.com.br. Encontro você amanhã. Boa noite.